Terra Pecuária. Oferecimento Genética Aditiva. Fazenda Camparino. Fazenda Reata. Guadalupe Agropecuária. Fazenda Jacamim. Nelore Cometa. Genética BR. Cindy Castilho. Vitasal. Cindy Porangaba. Felipe Cury. Nelore Pintado PO. Hélio Correia de Assunção. Olá, estamos começando mais um Terra Pecuária, saindo do forno para contar uma linda história. Olha só o que o programa de hoje especial reserva para você. Nossa equipe foi até Sertanópolis, no Paraná, mergulhar na história de um dos primeiros importadores de gado zebuíno da Índia, seu Celso Garcia Cid, da Cachoeira 2C. Vamos mostrar documentos catalogados, depoimentos da família, as dificuldades enfrentadas para trazer os animais de navio da Índia e principalmente esse amor pela pecuária que foi passado de geração em geração. Bacana, né, gente? Está imperdível. O Terra Pecuária de hoje está no ar. Fica aqui. E abrimos esse primeiro bloco indo com a Isa Borges até a cidade de Sertanópolis, onde fica um tesouro guardado. A história de dedicação e empreendedorismo de um homem que deixou seu legado para a sua família. Eu estou falando de Celso Garcia Cid. Olha de cima essa rodovia, não imagina que seu nome, em forma de homenagem, guarde uma das histórias mais impactantes para o desenvolvimento da pecuária brasileira. O nome Celso Garcia Cid demonstra sua importância antes mesmo de passarmos pela porteira. Mas quem foi esse criador que trouxe tantas joias da Índia? Era um homem que falava tudo o que tinha que falar, ele era verdadeiro, autêntico, então ele foi um homem além do tempo dele. Estamos em Sertanópolis, no interior do Paraná, a um pouco mais de 400 quilômetros da capital Curitiba. É daqui que começamos uma viagem ao tempo de um grande homem, desbravador e pioneiro. Em 2020 se completam 60 anos desde que seu Celso Garcia Cid saiu aqui do Brasil para ir para a Índia fazer sua primeira importação aqui da Cachoeira 2C, trazendo animais zebuínos para o Brasil. Essa importação contribuiu muito aí com o desenvolvimento do gir, do guzerá e do Nelore. Dona Bia, a gente escuta tanto falar do seu Celso Garcia Cid. Quem que foi ele, né, para a senhora? Foi seu pai? Como que foi Celso Garcia, nelorista, girista, né, que vocês falam que era a grande paixão dele, né? A grande paixão dele sempre foi o gir. Ele foi para a Índia para buscar gir, mas encontrou lá também nelores que ele achou excepcionais, muito diferente dos que se tinha no Brasil na época. Então ele trouxe as três raças, gir, nelore e guzerá. Qual que era a personalidade, a palavra que eu acho que mais definia, né, seu Celso? O meu pai sempre foi muito amoroso e muito família. Tudo a gente discutia, falava na mesa, na hora da refeição, ele contava tudo o que ele fazia. Então, muita coisa que eu sei da história da importação é de tanto ouvir ele falar e contar as aventuras que ele passava, todas as metas que ele queria alcançar. E meu pai era um homem que eu posso definir como persistente. Ele conseguia sempre fazer o que ele queria.
porque minha mãe sempre falava que meu pai era teimoso. Ele falava, não, eu sou persistente. Quando ele queria uma coisa, ele não desistia assim fácil. Não. Ele ia até conseguir. Ele fazia o possível e o impossível até conseguir o que ele queria. Essa garra e determinação fez com que seu Celso pisasse na Índia pela primeira vez em 1958, como podemos ver nas cartas enviadas à família, onde ele contava as dificuldades enfrentadas em território asiático, pois no Brasil era proibida a importação de animais desde 1931. Somente depois de muita burocracia enfrentada, em dezembro de 1960, seu Celso conseguiu a aprovação para a entrada do gado zebuíno no país. Essa é a assinatura do ministro da Agricultura, Barros de Carvalho, do então presidente Juscelino Kubitschek. Ele conheceu lá um senhor, que não me lembro o nome, e ele falava um pouco português, e esse aqui andou mostrando o gado para ele. E ele e seu Ildefonso, né? Depois ele deixou seu Ildefonso lá escolhendo o gado e procurando, ele ia e vinha, né? Ele foi diversas vezes. A senhora tinha quantos anos aí, mais ou menos, né? Nessa época que ele foi para a Índia, e acho que a senhora acompanhou muito isso, né? Todas as dificuldades para trazer os animais aqui para a fazenda e começar esse trabalho de seleção e de melhoramento genético mesmo. Meu pai foi bem persistente porque ele estava sempre no Rio, que os ministérios eram antigamente a capital, o Rio de Janeiro, ele estava sempre lá, atrás de ministro, atrás de deputado. Foi até visitar a mãe do presidente Juscelino Kubitschek para conseguir a licença, que foi, afinal, foi o Juscelino Kubitschek que acabou assinando a licença de importação para ele entrar com o gado no Brasil. No total, oficialmente foram 112 reses, trazidas para o início dessa jornada, que ainda teria mais capítulos marcantes. Quando ele foi para a Índia buscar o gado que ele queria buscar, ele buscou para o Brasil, para os criadores do Brasil. Ele não queria só para ele. Como ele falou mesmo, se fosse trazer só para mim, eu trazia 2 vacas e um touro e estava bom, não precisava trazer tantas cabeças. O seu Celso era um espanhol, né? A história dele começou de contato, né, com os animais, assim, começou lá na Espanha, né? Ele arava a terra com um boi que puxava o arado. Então ele que cuidava então dos animais, com certeza, quando era mocinho e meninote lá na Espanha, ajudando a mãe. E ele que puxava o boi, puxava o arado e ele estava atrás do arado arando a terra. Como que foi que, né, se deu essa história de sair da Espanha e vir para o Brasil? Eles eram muito pobres, moravam numa aldeia muito pequenininha na Galícia. Meu pai quis vir para o Brasil porque já tinha vindo uma irmã mais velha e um irmão. Então, ele também tinha que fazer, era a época dele fazer o exército, né? E lá a Espanha era conturbada nessa época. Então, ele resolveu vir e veio. E fez a vida dele toda aqui. Ele se achava um brasileiro, ele gostava muito do Brasil. Tanto é que as cores da cachoeira são verde e amarelo, né? Na nossa história. Foi uma pessoa que começou lá de baixo, que lutou muito para conquistar todas as coisas, né? Que hoje são um legado para a família, né? Isso, quando ele chegou em Santos, que a irmã dele trabalhava no Parque Balneário, ele começou como ajudante de cozinha, depois passou para garçom. E aí, como garçom, ele escutava a conversa dos ingleses que vinham, todo mundo chegava de navio, né, por Santos, falando das terras do norte do Paraná. Aí, por isso que ele veio para o Paraná. E aqui ele trabalhou em Cambará primeiro, como ajudante de pedreiro, para construir o Hotel Avenida. Aí ele veio até Londrina, aí ele tinha um caminhãozinho. Aí, com esse caminhãozinho, ele trazia em Jataizinho, que é lá no Rio Tibagi, ele tinha muita olaria, então ele trazia telha e tijolo para Londrina, que estava começando. Entre 30, 31, 32, ele usava esse caminhãozinho. Aí ele viu a necessidade
de transformar o caminhão numa jardineira, como se chamava antigamente, um pequeno ônibus, né? E ele fez isso, começou a transportar os passageiros que chegavam até Jataizinho, passava pela balsa, que ainda não tinha ponte, lógico, e daí trazia até Londrina os compradores de terra, as pessoas interessadas que vinham de São Paulo, de Minas, vinham de fora do Brasil. História que começou a Aviação Garcia, com um ônibus só. A história com a Aviação Garcia começou em janeiro de 1934, quase junto com a fundação da cidade de Londrina, ou seja, trajetórias entrelaçadas na expansão dessa região, que era conhecida como o Novo Eldorado. A empresa ficou cerca de 80 anos com a família, onde esse visionário era conhecido como o acelerador, característica que foi um dos ingredientes para deixar a companhia entre uma das 5 maiores no setor rodoviário. Quando ele construiu a garagem, que é até hoje da Aviação Garcia, que agora não pertence mais à família, mas continua, ele fez a base da garagem com o dobro do que precisava de material. O calculista foi o Dr. Queiroz, que faleceu há pouco tempo, e ele, mas seu Celso não precisa. Ele falou, não, mas eu quero fazer porque os ônibus futuramente vão ser muito maiores, muito mais pesados, e eu quero uma coisa bem feita. E meu pai tinha característica bem dele, ele sempre fazia as coisas muito bem feitas, ele não aceitava coisa mal feita, ou feita pela metade, ele queria as coisas perfeitas. De vez em quando ele falava umas coisas que marcam muito, e tem uma que a gente usa até hoje, com os amigos eu posso tudo. Ele conseguia com os amigos dele, contando com os amigos, conseguia, como ele conseguiu a importação, dependendo de um amigo, de outro, e chegar no que ele chegou. É isso aí, no próximo bloco continuamos a conhecer mais da história de Celso Garcia Cid. Não saia daí, já voltamos já já. O plantel que mais vende sêmen de Nelore no mundo. Só em 2020, mais de 1 milhão de doses comercializadas. Genética aditiva, pecuária de precisão. Fazenda Jacamim, o caminho para a alta produtividade. Nesta estação de ponta, utilize em sua vacada reprodutores Cindy Castilho. Resultados comprovados em abates técnicos e pelos programas PMGZ Corte e Leite. Cindy Castilho, fonte genética do melhoramento da raça Cindy na carne e no leite. Fazenda Reata, pecuária seletiva. E sou o que hoje eu sou aqui no Mato Grosso graças a ele. Para mim ele representa muito. É difícil falar dele sem emocionar. Aprendi muita coisa com o Zé Humberto, muito mesmo. Assim, o jeito dele tocar a fazenda em si. Ele sempre foi caprichoso, né? Tudo que esse homem põe a mão, ele faz com maestria, né? Mas o maior professor que o pecuarista tem é o próprio gado. Agora, quem não convive no curral, não vai entender nada. Por mais que ele tenha chegado em um patamar hoje de reconhecimento nacional, ele está buscando mais e mais. O seu Zé Humberto, quando se apresenta em leilão, ele se apresenta sempre na prateleira de cima. Tanto é que o slogan da Camparino é o Zebu que paga a conta. Mas isso tudo foi feito com muita dedicação. O que eu mais admiro dele é o caráter dele como pessoa. Em janeiro, só no Terra Pecuária.
Você está assistindo Ô, gente, essa é a princesinha do Cindy Cerrado, a pequena Giovana. Beijo grande pra você, coisa linda. É isso aí, gente. Continuamos a nos emocionar com os depoimentos da família e as inúmeras lembranças que ficaram desse grande homem, Celso Garcia Cid. Roda o VT. O acervo aqui da Fazenda Cachoeira do IC é muito vasto, muito bem catalogado, né, dona Bia? Vocês conseguiram fazer isso aqui com muito, realmente, mérito. E aqui a gente tem uma peça muito importante nessa história, que é a dona Francisca, né, que é a mãe da senhora. Sim, a minha mãe foi quem continuou com o trabalho do meu pai e, na realidade, ela cuidou por 31 anos. E meu pai não cuidou tanto tempo assim do gado, porque ele trouxe em 60, em 62 e ele faleceu em 72. Então, foi minha mãe que tem todo esse mérito de ter cuidado do gado até ela morrer. E literalmente mérito, porque ela ganhou a Comenda Mérito ABCZ em 2002, o seu Celso tinha ganhado em 1987 e ela também, né, em vida ainda, né, conseguiu ganhar esse prêmio, essa premiação merecida, né? Falando um pouquinho sobre a história dos dois, a senhora sabe como foi que começou essa história, esse romance do seu Celso com a dona Francisca? Sei bem, me lembro, porque sempre a minha mãe contava que meu avô, pai dela, era barbeiro, eles moravam na rua Mato Grosso, em Londrina, e a minha mãe lavava tinha umas capas de colocar para cortar o cabelo que eram brancas naquela época. E a minha mãe que lavava e estendia no varal no quintal. E meu pai morava numa pensão que dava o fundo para esse quintal. E meu pai, um dia da janela, viu a minha mãe estendendo a roupa e falou para o companheiro dele de quarto: eu vou namorar essa moça. E aí um dia encontrou minha mãe na rua e pediu ela em namoro. Pediu se ela podia ir na casa do pai para pedir ela em namoro. Tempos antigos, Antigo. Né? E aí ela consentiu, aceitou e ele foi, falou com meu avô e eles começaram a namorar. Gabriel, vocês são a terceira geração, né, dando continuidade ao trabalho do seu avô e vocês nasceram aprendendo que esse touro aqui, o Krishna ou Krishna, né, ele foi realmente essencial para o desenvolvimento do giro aqui no Brasil, né? Todas as gerações, filhos, netos e agora bisnetos, crescem vendo o Krishna aqui na sede da Cachoeira. O Krishna foi o principal touro giro importado para o Brasil em 1960, pelo meu avô. Apesar de ter ficado vivo no Brasil por muito pouco tempo, que ele morreu logo meses depois da chegada no Brasil, mas através dos seus descendentes, que ele deixou assim uma grande participação em toda a genética do giro leiteiro hoje. E foi também através da morte dele que surgiu do meu avô a ideia de buscar congelamento de sêmen, pela perca de um touro tão importante como esse, que ele foi atrás de tecnologia de congelamento de sêmen. E aqui na Cachoeira foi a primeira fazenda na América Latina a fazer o congelamento de sêmen, em 1965. Krishna é citado em uma das cartas, quando sua compra ainda não havia sido definida, apenas a possibilidade de se adquirir doses de sêmen. E mesmo depois aí, né, desses 60 anos, a gente ainda encontra nos animais modernos, né, o sangue e a linhagem do Krishna, né? Nós fizemos um estudo há uns anos atrás e a gente verificou no sumário dos touros provados do giro leiteiro, grande maioria deles tinha a presença do sangue do Krishna importado. Então isso é muito importante, é um trabalho que é uma semente que veio e deu muitos frutos, né? Isso é importante. Consistência, né? É. Por ele estar aqui, né, sendo, eu acho que, usado aqui na sala como referência para vocês, que ele era realmente uma paixão, né, do seu Celso. Fala que depois da família, a grande paixão do meu avô era o gado, né? Foi o giro que
que startou, assim, foi o grande motivador da primeira importação de 60, que ele foi sozinho para a Índia, e depois abriu a possibilidade da de 62, em que foi meu avô, seu Tô, seu Nenê, seu Rubico, que aí foram juntos em 62. Mas realmente o GIR foi o pontapé inicial para ele. Seu Celso se uniu a esses 3 amigos que hoje também são referência. Seu Torres Homem Rodrigues da Cunha, Nenê Costa e Rubico Carvalho. No livro de Lúcio Costa, encontramos a perfeita comparação. Os 3 mosqueteiros e o D'Artagnan, em busca do zebu, que transformaria o Brasil no maior exportador de proteína vermelha do mundo. Depois de muita luta, em 19 de junho de 1962, saiu o decreto oficial com a autorização de Tancredo Neves para essa segunda importação, onde vieram animais zebuínos, bubalinos e outras espécies domésticas e silvestres. Seu Celso trouxe 54 indivíduos, todos catalogados. As visitas à Índia ganharam de presente um diário com anotações de todas as atividades, falando sobre a saudade da família e relatando os amigos feitos no outro continente. Dona Bia, o Marajá de Baunagar foi uma pessoa que ajudou muito, né, tanto na importação, né, como também o seu Celso no GIR. E aqui a gente tem alguns artefatos, alguns quadros, inclusive uma carta. Fala pra gente o que é esse espaço aqui, o que é cada coisa. Aqui a gente quis homenagear o Marajá de Baunagar de uma forma singela, porque ele foi muito importante para o meu pai. Ele foi um amigo daqueles amigos que ficaram para sempre. Meu pai fez a primeira importação, ele comprou o Krishna dele, algumas vacas. Na segunda importação, que está aqui na foto, é o Puspano, que meu pai foi em 62, e ele também era do Marajá. E aquela carta foi o filho dele que mandou, que ficou no lugar dele, o Vir. Quando ele faleceu, ele tinha deixado todo o gado dele, GIR, para o meu pai. Olha só. E ficou muitos anos lá na Índia, sendo na fazenda do Marajá. Vocês trouxeram esses animais? Não, acabou não trazendo, porque as importações foram proibidas novamente, né? Então o seu Celso ficou com esse gado, né? Que foi presente do Marajá lá na Índia. E ele, em 72, ele estava continuando tentar abrir a importação de novo. Quando ele faleceu, ele estava lá lutando para abrir a importação de novo. A memória de seu Celso e Dona Francisca é o ar que enche os pulmões em toda a sede. É o talento nato que pulsa no sangue de todos os sucessores, em cada pedaço da terra roxa e fértil que faz esse solo ser tão eficaz para o projeto que hoje atua com a integração dos grãos com a pecuária seletiva, como vemos de cima, nessa imagem que mais parece um tesouro guardado pelo rio Tibagi. Hoje aqui na Cachoeira nós temos um rebanho de em torno de 600 cabeças, e como nós temos também agricultura, soja, milho, também para silagem, temos produção de feno, a nossa área aqui de pecuária, nós temos hoje uma lotação hoje média anual de 10 cabeças por hectare ano, média geral. Então a gente tem que ser muito eficiente aqui na Cachoeira, e é o que hoje que a modernidade exige, né? De você ser eficiente, ser produtivo e criar o que a gente faz. O que a gente faz dentro de tudo isso, a gente faz o que a gente mais gosta, que é criar o gado zebu. Nessas 6 décadas de momentos inesquecíveis, participando de exposições, de pista, do ranking Nelore e colecionando troféus incontáveis, podemos destacar a venda da recordista Nisha 16 DCTE, que carregava em seu pedigree a linhagem da Chacuni. Recorde absoluto no Brasil! Medi em 35! E claro, não podemos esquecer deles, raçadores que foram essenciais para o Nelore: Bandini DCPOI, Ladu DCPOI e Varedo DCPOI. A gente mantém até hoje, preserva as linhagens importadas das principais matrizes importadas pelo meu avô da Índia. A Fazenda Cachoeira, desde a década de 70, foi uma das primeiras entre os 4 grandes importadores a abrir o seu rebanho, abrir o seu sangue, de utilizar reprodutores de fora. A Cachoeira também sempre teve esse diferencial.
Nós temos aqui praticamente descendente de todas as grandes campeãs de Uberaba dos últimos 20, 25 anos. 100% dos nossos touros têm exame, além da sua avaliação genética do PMGZ, a genômica no PMGZ, que é um diferencial a mais para você aumentar a acurácia das avaliações. A gente está sempre buscando, tecnologias eu vejo como ferramentas que nos auxiliam. Essa vontade de inovar fez a 2C sempre sair na frente como precursora no uso das FIVs e ATFs e também no ultrassom de carcaça. A gestão percebemos nos números detalhados, que dividem a propriedade em 39% de agricultura, 25% de pastagens, 21% de reserva preservada, 13% de feno e 2% das instalações. O rebanho, que brilha nos pastos pela sua beleza, genética e alto desempenho, é o reflexo da simplicidade de um criador que, em sua época, fazia questão de conduzir seus animais nas pistas de julgamento, reforçando o orgulho de ser zebuzeiro. Eu tive a honra de receber o livro, né, que conta a história, né, O Tempo de Seu Celso, e eu percebi muito isso. Ele foi uma pessoa que inspirou, né, aqui a região do Paraná, inspirou as pessoas pelo que ele tinha de caráter, um homem de muito caráter, né? Isso é verdade. Meu pai sempre teve um caráter muito firme. Até hoje, todas as pessoas que trabalharam para o meu pai se lembram dele com muitas boas lembranças. Todos os amigos ainda até hoje falam dele, lembrando de coisas boas. Meu pai, eu acho que foi um homem bom, que passou aqui pela terra e fez tudo o que ele tinha que fazer e foi embora. A sabedoria de pensar nas próximas gerações está nos dizeres: nós somos transitórios. O Brasil de nossos filhos é permanente. Eu senti, assim, que existe uma gratidão muito grande de toda a família ao seu Celso. Você, como neto hoje, se fosse para deixar uma mensagem agradecendo ao seu avô por esse legado, o que você diria para ele? Quando a gente, às vezes, em alguma situação mais difícil, eu sempre procuro algumas, né, algumas frases dele. Então, a gente, por ter conhecido ele através do livro, que ele morreu em 72, eu nasci em 75, eu sempre busco. E nessa tua pergunta que me aperta, eu vou responder com a frase dele, que nada nos pertence, né, que tudo é dádiva de Deus. Então, o que ele deixou de ensinamento, através do exemplo da minha avó e da minha mãe, de agradecimento a Deus, a gente saber que nada nos pertence, né? Então, é isso, gratidão a Deus por tudo que a gente tem. É muito bacana de ver os sucessores hoje fazendo um trabalho de tanta dedicação e competência, né, gente? Isso é pecuária brasileira. Valeu, seu Celso Garcia Cid, que está lá em cima, muito orgulhoso do trabalho feito na Cachoeira 2C. E eu me despeço por aqui, encerrando mais uma edição do programa Terra Pecuária. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu amei fazer. Beijo grande para você. Até o próximo Terra Pecuária. Tchau, tchau. Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Nelore Cometa, Genética BR, Cindy Castilho, Vitasal, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção.